Olá, estamos aqui, nesses momentos compartilhando a realidade da ciência, que é um tema tão caro para todos nós, né? A ciência, ela implica o mundo fenomênico, ela pode ser também uma ciência voltada para o sentimento moral, como pode ser também a ciência voltada para as realidades mais altaneiras do plano espiritual, tá? Ou seja, a ciência tem várias matizes. Ora, ela circula o universo, tentando entender o cosmos, através também da praxis, da prática humana que atua sobre o mundo natural e do qual o homem faz parte. O Livro dos Espíritos exalta muito essa questão do homem natural, o homem que se sente circundado pela natureza e da qual ele mesmo faz parte. Mas além do mundo prático, digamos assim, dessa realidade praxis que envolve também a moralidade, nós temos um mundo superior, do qual o homem faz parte, não como um ser natural, mas como um ser espiritual, um indivíduo que sabe, que conhece e que busca trasladar infinitamente. Esse é um processo constitutivo do homem. O objeto de conhecimento, portanto, é variável. E cada ciência tem o seu objeto próprio de conhecimento. Quando eu falo de objeto, eu digo, é aquilo que se vai pesquisar, é aquilo que vai ser a fonte do conhecimento. A maioria dos casos no nosso mundo, o objeto é a realidade científica do ponto de vista natural, mas também envolve um sentimento moral. É o que eu digo, o conhecimento não é neutro, né? Mas o conhecimento envolve toda uma parte, o intelecto, né? Organização do raciocínio, mas pautada sobre o bem moral. Então, conforme dissemos já, a ética e a ciência caminham juntos. O homem virtuoso, ele pensa para servir, para enaltecer ao próximo, para que tenha sentido a vida em conjunto. Então, é uma caminhada, né? É uma caminhada que não é fortuita, porque o homem vai construindo de acordo também com a sua natureza, de acordo com os seus anseios. Então, se existe um objeto de conhecimento natural fenomênico, existe um objeto que transcende, que é a realidade metafísica, que agora é um outro plano, né? Então, nós temos aqui o conhecimento das causas, Deus, né? As substâncias, tá? E assim por diante. Então, o conhecimento traslada de um mundo natural para um mundo de natureza superior. E esse de natureza superior é o mundo que a filosofia abarca. Então, nós caminhamos da terra para o céu. Por isso que eu digo, existe a ciência da terra, já tivemos oportunidade de falar um pouco a respeito, a ciência da terra e a ciência, entre aspas, do céu, que é um conhecimento superior das causas primeiras ou primárias, né? Então, aqui entra o mundo metafísico. Eu digo do céu, no sentido que transcende o próprio intelecto, porque pensamos a realidade espiritual. A realidade espiritual metafísica é algo inteligível, tá? Que vem de intelegere, ou seja, o homem deduzir as causas, consequências, os princípios e a evolução. Mas nessa busca de conhecimento, que não é só natural, mas é um conhecimento transcendente, o homem também evolve, ele também se ilumina. Aqui, do ponto de vista metafísico, é importante a qualidade moral do sujeito.
Porque quanto mais elevado ele for, maior a amplitude do conhecimento, né? Maior o seu alcance. E por que não dizer maior a sua visão? Tá? Então, o conhecimento do céu, ou seja, a ciência do céu, também não é fortuita. Faz parte da realidade do homem conhecer as causas. Tá? Tanto é que a ciência começa pela causa, a filosofia começa pela causa. Descartes já diria que a filosofia é a ciência das causas primeiras. Tá? Então, nesse processo, o homem vai caminhando de um mundo ao outro, até que nesse processo ele alcance um patamar onde ele se sente constrangido, certamente, a conhecer, a enaltecer a ciência, mas ele se sente tocado moralmente. Nesse processo, ele traslada da condição meramente natural para a condição do ser espiritual. E a metafísica é, por excelência, digamos assim, a natureza do espiritismo, porque é a metafísica que vai fundamentar os valores. Né? E entendendo as causas, entendemos também os fins e a nossa destinação. Por isso que a metafísica e a ontologia, que é o estudo do ser, caminham juntas. Metafísica pauta a luz sobre a essência daquilo que existe. Ao mesmo tempo, nós temos aí o papel da ontologia, que é a ciência do ser, digamos assim, no sentido mais amplo de ciência. Então, a ontologia pensa o objeto de conhecimento, que no caso é o onto, que é o ente, que é, portanto, o ser. Então, o ser e a metafísica estão vinculados, porque o ser é aquele que é, não é simplesmente o indivíduo que é o ente. Né? O ser é o ser essente, que habita a natureza, o homem, e todo o universo. Por isso que tudo para a doutrina espírita é inteligível, porque existe uma razão imanente em toda a natureza. Então, o intelecto nesse processo merece ser exaltado, porque fazer ciência é construir a nossa evolução através de uma consciência que sabe, né? E tudo caminha para um fim que acreditamos seja a felicidade do homem. Essa não pode ser negada. Então, jamais o conhecimento deve ser comprometedor nesse sentido, mas sempre construir para que o homem seja feliz. E essa felicidade não pode se dar, claro, tão somente através do ponto de vista fenomeno, mas buscar, sim, a alegria moral através do conhecimento de algo que transcende. Né? Essa transcendência não é material, embora comece pela matéria. Quando falamos em transcendência, falamos de ascendência, portanto, falamos de movimento superior, em realidade, em direção à realidade espiritual, moral. E aí, quando nós passamos a pensar a metafísica, claro, envolve aqui o conhecimento de Deus, já estamos a um passo do sentimento religioso, que é não só pensar a Deus, mas, como diz Kardec, sentir a Deus. Cérebro aforisma, né? Eu sinto Deus, logo ele existe. Então, são luzes da nossa caminhada que é um processo progressivo, claro, é um processo de trasladar, de comunicar, mas de fazer ciência sob um outro viés, né? Sob um outro ângulo, que é a ciência que pensa o real, o ser acima do mundo das coisas. Então, conhecer metafísica para transcender. Conhecer o ser para saber da verdadeira natureza do homem. Então, o conhecimento se amplia. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos presos tão somente à ciência da matéria, mas pensarmos no sentido moral da existência, porque a alegria moral é algo que merece ser percebido,
perscrutado para que o homem realmente possa ser feliz. E aqui, eu repito, ética e ciência caminham juntos. De nada me vale a mais excelsa ciência, se não visa o bem da humanidade. É uma construção, portanto, não só fenomênica, do ponto de vista fenomênico, mas é uma construção de alma, em que o homem busca conhecer para ser a sua natureza. Esse é o escopo da evolução do homem. Ser o que ele é de fato, na sua integridade, mas sobretudo na sua essência, que é algo de natureza espiritual. Então, a nossa índole nesse processo deve ser perscrutar o sentido moral da existência. Por que não? Através do intelecto. Que sejamos luzes em nossa caminhada.